E a gente vai conversar de um tema bem legal, né? Vamos falar sobre intimidade nos relacionamentos. É realmente um tema que tem me instigado a estudar cada vez mais, que tem me deixado cada vez mais apaixonada pelo tema, porque eu acredito que é tudo que nós buscamos nos relacionamentos. E aí tenho buscado muitos estudos sobre isso e quero trazer e compartilhar tudo isso que eu estou estudando com vocês para que juntos a gente pode crescer e ter cada vez mais relacionamentos mais íntimos, mais cheios de honestidade, de sinceridade, de trocas reais, de trocas honestas e que nos preencham para uma vida e relacionamento mais saudável, né? Então o tema hoje é intimidade no relacionamento. Eu vou contar um pouquinho de teoria, tá? Vou compartilhar um pouquinho de algumas anotações que eu fiz para vocês. Depois vou responder as perguntas de quem me mandou pergunta antes e também vou responder as perguntas de quem estiver aqui ao vivo, combinado? Então bora lá. Bora lá falar um pouquinho disso. E até enquanto o pessoal vai entrando aí, quero fazer uma propaganda. Quem for aqui de Uberlândia, dia 21, às 19h30, eu vou falar sobre intimidade no relacionamento amoroso, numa palestra. A entrada é para ajudar o pessoal do Uma Nação, que é um grupo de jovens que eu participo. Vai ser um extrato de tomate. Então, se você é daqui da cidade, coloca aí na agenda. Dia 21 agora de setembro, às 19h30. Eu vou divulgar aqui no Instagram, tá bom? E eu passo mais informações para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho para vocês o que é intimidade. O conceito do Eric Berne, que é o autor que eu estudo e que eu tenho como base aqui da análise transacional, ele define intimidade como sendo um relacionamento honesto, livre de jogos psicológicos, um relacionamento onde que existe uma troca muito honesta e direta e uma reciprocidade de emoções entre as pessoas que estão envolvidas. E aí eu quero trazer um pouquinho mais sobre o que é isso, porque na hora que a gente fala assim que é um relacionamento de trocas honestas, todo mundo fala, mas eu sou honesto, eu realmente tenho ali muita honestidade e sinceridade com a pessoa da qual estou relacionando. E o que a gente fala de honestidade e sinceridade é algo mais profundo, não no linguajar de que eu estou sendo verdadeiro. Eu quero trazer um conceito um pouco mais aprofundado mesmo, sabe? Porque quando ele traz isso, ele traz de um conceito mais amplo, de autoconhecimento mesmo, e de honestidade consigo mesmo, e de honestidade com os nossos sentimentos, os nossos desejos, né? E aí, para começar a explicar um pouquinho para vocês o que é intimidade, e para a gente ter uma noção e diferenciar as outras coisas que acontecem nos nossos relacionamentos de intimidade, existem 6 formas da qual a gente organiza o nosso tempo e a nossa troca com o outro. E essas 6 formas, trouxe minha escolinha aqui, para mostrar para vocês, são o isolamento, o ritual, o passatempo, atividade, jogo psicológico e intimidade. Então, todos nós temos todos esses tipos de relacionamentos com o outro. Quando eu estou no meu isolamento, eu posso estar aqui com vocês, eu posso estar com minha amiga, mas eu estou comigo. Dentro de mim, a conversa interna, a carícia, a troca é comigo mesma. Então, não tem uma interação aqui, entende? E então essa troca com o outro, esse isolamento, fiz uma coisa errada. Essa troca com o outro é isolada, né? Como se cada um estivesse ali juntos, mas não tem uma troca de contato, não tem uma troca de ideia, é isolada. É a primeira forma de se relacionar com a pessoa. A segunda forma é ritual, é aquela do oi, bom dia, tudo bem? Sabe aquela coisa que todo mundo pergunta assim, oi, você tá bem? Aí, eu tô bem. Bem ritual mesmo? Então, é a segunda forma de se relacionar e trocar com o outro. É ritual. Parabéns, aniversário, feliz dia dos pais, feliz dia das mães. Esses negócios, assim, sabe? Isso acaba sendo muito ritualístico e a gente sempre responde de uma forma muito engessada, né?
Eu fico pensando na hora que a gente pergunta assim, oi, você tá bem? E todo mundo responde, eu tô bem. Bom dia, bom dia. Não tem um negócio ali, sabe? Não tem uma troca, um ritual mesmo. É só para cumprir o protocolo, né? A mesma coisa, na minha opinião, é o negócio de Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia de qualquer coisa, parabéns. Tudo isso acaba sendo um ritual. A pessoa tá fazendo aniversário, eu vou e mando parabéns, feliz aniversário. Só para cumprir um protocolo. Isso é ritual. A terceira forma é o passatempo. O que é um passatempo? É aquela conversa que a gente está sentada ali na mesa só para passar o tempo mesmo, sabe? Só para deixar o tempo correr. Aí, você viu o que passou no jornal ontem? Ah, pois é, nossa, o tempo tá muito frio, né? Ou tá quente demais. Pois é, você viu que o Lula foi preso, solto, sei lá, o Bolsonaro. Essas conversas é de passatempo, de contar da vida do outro, né? De falar coisas ali assim, superficial, só para passar o tempo e fingir que tá tendo uma conversa legal ali. De contar de notícias, essas coisas assim. Isso é passatempo. Depois de passar tempo, tem as atividades. O que é uma atividade? É, tipo trabalho, atividade mesmo, coisa concreta que a gente tem que fazer. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou ocupando meu tempo com atividade. Estou lá lavando a louça, fazendo almoço, né? Isso é atividade. E depois disso tem os jogos psicológicos. E o que são os jogos psicológicos, né? O jogo, ele é o contrário de intimidade. O jogo psicológico é quando existe uma comunicação entre duas pessoas ou mais envolvidas, né? Uma comunicação que tem uma mensagem direta, social, que é dita aqui claramente, e por trás dela tem uma outra mensagem, tem um outro negócio que eu tô querendo falar para a pessoa, sabe? Aquela coisa assim que se eu falar diretamente, não sei se a pessoa vai gostar, ou como é que ela vai receber, ou às vezes não é uma coisa legal a ser dita, mas é que é uma mensagem que tem uma mensagem direta, que eu falo diretamente para a pessoa, e por trás tem um outro negócio que eu queria dizer, para ele entender aquele negócio entre linhas, sabe? Isso é um jogo psicológico, que é totalmente contra a intimidade, porque a intimidade ela é algo direto, sem joguinho nenhum, direto mesmo. Eu quero te contar que eu tô com sede, eu te conto que eu tô com sede. Não fica aquele, nossa, tá tão quente, né? Minha boca tá tão seca. Se eu quero te contar que eu não quero alguma coisa com você, eu falo diretamente. Se eu quero te contar que eu tô triste, eu não fico, nossa, fazendo. Fico falando coisas indiretas. Isso é jogo. E lembra que o conceito de intimidade é um relacionamento livre de jogos. É um relacionamento onde que eu falo diretamente, de uma mensagem direta, aquilo que eu vou dizer. E aqui tem uma coisa que eu gosto de trazer para pensar que é assim, ó. Sabe aquele povo que fala assim, eu sou super sincera, eu falo tudo que eu penso, tudo que eu quero? Então, isso também não é intimidade, porque às vezes está cheio de máscara. Intimidade é aquela coisa que eu tenho cuidado com o outro, né? Como é que eu vou falar isso para ele ou para ela? Como que eu vou partilhar e compartilhar isso com o outro sem machucá-lo, né? Mas falar a verdade, né? É... E uma das frases, sempre que eu digo que entre um casal, por exemplo, não tem intimidade, é que fala assim, mas eu não posso contar isso para ele. Eu não posso contar isso para ela, vai machucar. Parece que a gente quer proteger o outro de uma tanta forma, esquece que ele é adulto, que ele dá conta da verdade, que aí a gente acaba omitindo algumas coisas e isso impede um relacionamento honesto, né? Impede o outro de saber de verdade aquilo que eu tô pensando, aquilo que eu tô sentindo, o que eu quero, né? Então, uma forma de identificar como é que estão os meus relacionamentos é parando para pensar dentro dessa listinha que eu trouxe para vocês, como é que tá a troca aí com essas pessoas ou com os seus relacionamentos no geral. Pensa, como é que o tempo ali que eu tô junto com meu marido, com meu namorado, com meus amigos, tem mais o quê? Isolamento, ritual, passatempo, atividade, jogo ou intimidade mesmo. Até a atividade, eu acho que é muito fácil de identificar, sabe? Jogo, às vezes, pode ser que a gente precise de um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de consciência de si mesmo, um pouco mais de autoconhecimento para começar a entender os jogos que estão acontecendo ali. Todo mundo faz jogo, gente. Todo mundo faz jogo. A gente aprende isso na nossa educação.
Por isso que nós devemos, cada um se responsabilizar, a buscar o autoconhecimento, a buscar entender que tipo de jogo que eu faço ali, que eu aprendi a fazer para conseguir o que eu quero e mudar e não vivenciar isso mais nos relacionamentos, né? A se responsabilizar, a buscar essa tal de intimidade. E por que que a intimidade é algo tão grandioso e por que que a gente busca tanto isso? É pelo seguinte, olha só, eu coloquei uma setinha aqui, ó, no meu desenho, ó, para mostrar para vocês. De acordo com a setinha aqui para baixo, é a quantidade de carícias que eu recebo, de reconhecimento, que me preenche de verdade. Então, o isolamento não é algo que preenche, não é algo que traz carícias. É pouquíssimas, cara, e quase nada. No ritual do bom dia, parabéns, parabéns, é algo que preenche pouquinho, sabe? No passatempo, ali onde a gente fica conversando, jogando conversa fora, eu preencho mais um pouquinho. Na atividade, mais um pouco, acaba tendo algum reconhecimento, né? Aquela, nossa, como a sua comida hoje foi gostosa. Adorei o trabalho que você fez. Nossa, a casa ficou tão limpinha. Isso acaba trazendo um reconhecimento e nos preenchendo um pouco. Sim. O jogo traz muita carícia negativa e sempre de uma forma negativa mesmo, né? E a intimidade é onde que preenche mesmo, onde a gente se sente pleno, amado, completo, onde que é algo muito consistente e acaba me dando ali muita energia de vida e entendendo o verdadeiro sentido dos relacionamentos, né? Então, o que mais que eu anotei aqui para contar para vocês? Que para uma pessoa viver intimidade, ela precisa estar muito consciente. O que é estar consciente? É estar aqui agora, no presente, no momento, nesse momento, tendo consciência do corpo, do que eu estou sentindo nesse momento, do que eu estou pensando nesse momento. O que aqui onde que eu estou, esses estímulos, essa pessoa que às vezes está comigo aqui nesse exato momento, está me fazendo sentir. Que é diferente daquela historinha que eu já tenho na minha cabeça de que todo homem me faz sentir, sei lá, mal. Ou que todo homem trai, que todo homem vai me fazer sofrer, que eu não posso confiar em ninguém. Tudo isso não é no momento presente, sabe? São histórias que estão aqui na minha cabeça, no meu passado, né? E que eu estou trazendo ali para o momento presente. Então, ser consciente é trazer, é estar nesse momento, é vivenciar a emoção, o sentimento, o pensamento desse exato momento e não trazer nada do nosso passado nem do futuro. Aquela coisa do, não, mas e se ele falar isso? Ou o que vai acontecer de alguma forma se quando ele fazer isso, quando eu comprar um carro, então eu estou no futuro isso, então não está no momento presente. Então uma pessoa, para ela viver verdadeiramente consciente, ela precisa estar nesse momento, no momento do aqui e agora, na data de hoje, no lugar que eu estou consciente do lugar mesmo, sabe? E não aqui na história que eu tenho na minha cabeça, não nas lembranças dos relacionamentos anteriores, não trazendo para cá aqueles sentimentos guardados, né? Então é no momento presente. Isso é estar consciente. Uma outra característica para viver a intimidade é a espontaneidade. É eu conseguir ser eu, né, do jeito que eu quero, como eu sou, como eu gosto, de uma forma muito espontânea, sem interferência do que a gente fala de influências parentais, que são os podes e os não podes que a gente aprendeu na nossa infância, e sem aquele monte de criticazinha que tem dentro da nossa cabeça, que são julgamentos. Ah, mas o que o outro vai achar de mim? Mas se eu fizer isso, ou não posso expressar o que eu penso, não posso falar, vivenciar como eu sinto alegria, porque os outros vão rir de mim. E isso é a não espontaneidade. Então, a espontaneidade é eu ser quem eu sou, é aquela parte da nossa essência, sabe? É a parte que é muito eu. Não é o que eu aprendi a ser, é eu. E o que eu quero mesmo. Né? Isso é importante para que eu consiga viver a intimidade. Uma outra característica é a autenticidade, né? Aquilo que é meu. Está muito conectado com a espontaneidade de viver. Eu acho que
Para a gente lembrar de como é que é isso, é só imaginar uma criança, né? Uma criança que ainda não recebeu tanto uma educação, quanto ela é autêntica e quanto ela é espontânea, né? Diante daquele estímulo, bate ela, logo ela reage àquilo. E a gente precisa resgatar isso para viver a intimidade, né? E uma outra questão é o autoconhecimento, que eu preciso saber quem eu sou, como que eu reajo a isso, o que é que tem aqui em mim, né? E que histórias tem no meu passado, que eu aprendi que eu posso, que eu não posso, para que eu consiga me livrar ou de alguma forma guardar do lado e realmente viver de uma forma bem íntima com as pessoas aqui. Então, falei de algumas características importantes para a gente ter para vivenciar uma intimidade, né? A consciência, estar no aqui e agora, espontaneidade, de saber quem eu sou, de como que eu sou e ser eu mesmo, né? Para isso eu preciso ter muita confiança em mim, né? Preciso entender muito ali de mim para que eu consiga estar bem. A confiança em si no outro, né? E o autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, é a chave, acho que de tudo mesmo, assim, em pensando assim, em relacionamento saudável. E eu diria que a primeira coisa que a gente precisa pensar é em nós mesmos, sabe? Não no outro. Até porque um relacionamento de intimidade é feito de duas pessoas que estão dispostas a viver intimidade. Então, e lembra, é um quebra-cabeça. Se eu me relaciono com uma outra pessoa que não vivencia a intimidade, é porque de alguma forma eu também não estou vivenciando. É 50% de responsabilidade. E em qualquer relacionamento, é preciso que uma pessoa assuma e fala: eu quero, eu estou disponível, eu vou cuidar da parte que me cabe para que os meus relacionamentos sejam de verdadeira intimidade, né? E durante toda a nossa educação, durante toda a nossa vida, desde o dia em que a gente nasceu até o dia de hoje, nós somos educados, né? E pelos nossos pais, pela nossa família em primeiro momento, depois pela escola. E ali a gente aprendeu um monte de coisa e que acaba que a gente desaprendeu a ter relacionamentos íntimos. E não é por culpa do papai e da mamãe, é porque o papai e a mamãe também desaprendeu anteriormente. É por tudo o que vai acontecendo na vida, por defesas até mesmo, né? Para que a gente consiga sobreviver e viver, vai se criando algumas defesas diante do que está acontecendo ali na família. E aí a gente vai perdendo dessa nossa essência e vai perdendo o como se relacionar com o outro de uma forma íntima. E cabe a cada um de nós, enquanto adulto, resgatar isso, né? E lembrar que o papai e a mamãe também não sabiam, né? E até pensar na nossa família, qual dessas formas aqui é a mais comum de se relacionar lá em casa, né? Existe troca de verdade, direta, de contar um para o outro o que sente, o que gostou, o que não gostou, o que você me fez pensar, o que você me fez sentir, o que eu quero, o que eu não quero, sem medo, né? De uma livre expressão mesmo, e uma livre aceitação um do outro. Existe isso lá na sua família ou não? A maior parte do tempo era isolamento, né? Hoje eu fico pensando na questão dos WhatsApp, sabe? Quanto das famílias hoje em dia estão vivendo muito mais no isolamento que está ali. Cada um com um WhatsApp, todo mundo sentado à mesa e cada um com um telefone na mão. Por mais que eu estou tendo uma interação aqui, ali eu não tenho contato, né? Eu não tenho nenhuma troca. E aí acaba acontecendo um isolamento ali, né? Ritual de oi, bom dia, tudo bem? E só isso, e fica só em rituais. O ritual do parabéns, do aniversário. Quando tem o aniversário, é só um ritualzinho, não tem nada daquela coisa da afetividade, de contar um para o outro de verdade o que sente, de partilhas honestas mesmo, sabe? De tudo mesmo, de todos os assuntos possíveis, da qual causa um monte de sentimento aqui. Ou era mais passatempo, a gente ficava contando da novela, do jornal, da notícia do vizinho, sei lá. A gente ficava ali enrolando o tempo, enchendo linguiça. Ou atividade, todo mundo arrumando a casa. Como que era na sua casa? Talvez isso vai te ajudar a entender e a começar a prestar atenção como é que é os seus relacionamentos hoje, né? Então, isso pode te ajudar a pensar como é que estão aí.
E aí, uma coisa que eu sempre penso e que eu acho que confunde-se muito é a questão da intimidade com sexo, né? Intimidade não tem nada a ver com sexualidade. Tem muita gente que vive o sexo como ritual. Quantos casais vivem o sexo como ritual? De ir lá de noite fazer sexo e pronto, né? Ou até mesmo como um passatempo, ou até mesmo como um jogo psicológico para ganhar algo de alguém. Mas no fundo, aquela troca de verdade, de partilha, de entrega mesmo, sabe? De troca honesta, de dar e receber quanto isso está acontecendo, né? Então, sexualidade e intimidade são coisas completamente diferentes, né? E uma outra questão que eu gosto de trazer, assim, para a gente pensar, são nos nossos relacionamentos anteriores. Primeiro que a gente precisa dar um lugar para esses relacionamentos, pensando na lei do pertencimento. E o quanto a gente pode aprender com todos esses relacionamentos que vieram antes, se estava existindo ou não ali intimidade, e ser isso como uma fórmula de aprendizado mesmo, uma avaliação, sabe? E até entender que traumas, que medos, o que de alguma forma eu me fechei também naqueles outros relacionamentos e isso está impedindo que eu seja livre para o relacionamento que eu estou vivendo. Eu costumo falar que é assim, ó. Lembrei de uma imagem que para mim é muito forte. Quando a gente nasce super aberto, com muita disposição e recurso aqui para viver muita intimidade com todo mundo. E aí as coisas vão acontecendo, a gente vai se fechando. Ali na educação, ali nas coisas que vão acontecendo na minha casa. E de uma forma de proteger, eu vou me fechando, e de repente eu tô assim, ó, completamente fechado para o outro, porque eu não sei o que o outro vai causar em mim e nem o que eu vou causar no outro, então eu fico fechado. E aí eu vivencio todas essas outras formas, menos a intimidade. E aí, o que eu preciso buscar enquanto adulto e responsável pelas minhas intimidades é me abrir de novo, é estar completamente aberto para vivenciar aquilo que o outro vai me trazer e também o que eu vou levar para o outro, né? Acho que era isso que eu anotei em termos de teoria, hein? Ai, acho que eu falo rápido demais quando eu tô aqui, gente, porque dá uma sensação que eu tô falando sozinha. Mas vamos lá, tem algumas perguntas aqui, depois eu vou ler o comentário de vocês. E quem tiver pergunta aí pode ir colocando aí. Primeira pergunta que eu recebi é assim, ó. É possível ter intimidade sem ser com o namorado? É demais. Intimidade é algo que a gente precisa viver em todos os relacionamentos. Eu sonho o dia em que a gente viver intimidade com todo mundo. Pensa que lindo, né? Como que seria lindo o mundo se não tivesse jogos, se fosse todos os relacionamentos fossem honestos, direto, né? Muito cuidadoso e de livre troca, né? De reciprocidade. Pensa que lindo que seria. E tem uma coisa. Lembra da bateria de carícias que eu falei lá atrás? Todo mundo tem uma bateria de carícias e que a gente precisa recarregar isso, né? E a intimidade recarrega de uma forma plena a minha bateria, de eu me sentir amada e tá bem para viver o que a vida mandar. E se eu tenho uma única fonte de intimidade, que é o meu parceiro, meu namorado, marido, sei lá o quê, acaba ficando muito pouco e aí acaba que eu vou sufocar essa outra pessoa. Então a gente precisa ter outras fontes de intimidade além do parceiro, até porque o relacionamento amoroso é uma fonte importante, mas a gente precisa de outros tipos de relação de intimidade, né? Relação com amigos, né? Seja homem ou mulher. Eu acredito na relação de intimidade de homem e mulher sem necessariamente ter envolvimento amoroso. A gente, inclusive, precisa viver isso e tá tudo bem, né? É algo natural da vida. Então, é possível, sim, e necessário que a gente cuide e tenha relações cada vez mais íntimas. Eu falo que ultimamente eu tô querendo só relação de intimidade com todo mundo. Não tô querendo passatempo mais, não. Olha só, como é que eu identifico a falta de intimidade no relacionamento? Primeira coisa, observar você mesma. Se você está disponível, se você está aberta a vivenciar com o outro, com as pessoas, uma verdadeira intimidade no sentido de ser honesta com você e com o outro, de falar diretamente, de ser muito clara,
de ser muito objetiva com você e com o outro nas trocas, né? Daquilo do que eu estou pensando, daquilo que eu estou sentindo, o que eu desejo, o que eu espero do outro, de conseguir contar isso para o outro de uma forma muito clara. Se eu estou disponível, se eu já consegui me curar aqui de todos os meus medos, de julgamento, de não aceitação, do que o outro vai pensar, mas e se eu mostrar quem eu sou de verdade e o outro for embora, tudo isso precisa ser curado para que eu esteja disponível a viver uma intimidade. Então, primeira coisa é observar você e observar todos esses pontos, né? Segundo ponto e legal é usar isso aqui como parâmetro, essas 6 formas de estruturar os nossos relacionamentos, para você entender onde é que está estruturando aí. Porque às vezes a gente pensa, não, eu sou bem íntima daquela pessoa, a gente fala todo dia, e aí você vai parar para pensar, tá aqui, ó, lá no passatempo, ou então no ritual, ou na atividade. Então, é uma outra forma legal de avaliar, né, os relacionamentos. Observar se você tem liberdade de expressar, né? Acho que é bem concreto isso. Eu posso falar para o outro? Eu posso expressar quem eu sou de verdade ali nesse relacionamento? Contar o que eu penso, o que eu sinto, né? Eu posso ser eu mesma com aquela pessoa? Eu não tenho medo de ser eu mesma? Posso ser eu e eu não tenho medo dela ir embora? Ou não tenho medo dos julgamentos daquela pessoa? Então, uma outra coisa, será que eu preciso ficar agradando o outro? O que a gente fala de seja agradável. Se eu preciso ficar agradando o outro para ele não ir embora e para ele me amar, e com isso me desagradando, fudeu, não tem intimidade aqui, hein? E aí também observar o outro, né? Como é que o outro, se ele está pronto para receber e para vivenciar uma relação de intimidade, essa troca, essa reciprocidade de consciência, de estar no momento aqui presente, de espontaneidade, de autenticidade, de honestidade, confiança, né? Se o outro está disponível a viver isso. E se existe todos esses ingredientes ali nessa relação, né? Eu costumo falar que tem umas frases que quando eu ouço aqui em atendimento de casal, quando eu tô atendendo os casais separados, eu penso, puta merda, não tem intimidade. Aquela coisa de, Tati, mas eu não posso contar isso pra ele ou pra ela. E aí eu penso, meu Deus, não pode contar pro parceiro, pode contar pra quem? Ou do tipo, nossa, mas eu preciso pisar em ovos pra contar essas coisas pro fulano ou pra fulana. Não, isso eu não vou contar jamais. Não, mas eu não posso contar o que eu sinto, porque senão o outro vai acabar comigo. Mas se eu contar o que eu penso, o outro vai me julgar. Ah, não sei se ele vai querer ali. Vai que eu conto o que eu sinto ou o que eu tô pensando e ele não vai querer mais namorar comigo, ser meu amigo, sei lá o quê. Isso tudo são frases de indícios de falta de intimidade, né? Quando o relacionamento tá ali muito superficial, a gente não tem uma troca de verdade do outro, do que é o outro, do que o outro sente, o que o outro pensa. Só fica em assuntos superficiais, é falta de intimidade. A intimidade traz uma conexão muito, muito forte, não entre qualquer pessoa da qual você vive isso, né? É verdadeira, é honesta, a gente sente isso, de verdade, de sentir mesmo no corpo, na vida. Isso preenche, né? Tem uma outra pergunta aqui. A pessoa escreveu assim, ó, pequenas coisas que incomodam. Como lidar sem ficar irritado? A primeira coisa que eu fico pensando é assim, ficar irritado é o quê? Lembra das 5 emoções? Amor, raiva, tristeza, medo ou alegria? Eu preciso parar e falar assim, a minha irritação é qual dessas emoções? Eu tô com raiva do que a pessoa tá fazendo? Eu tô triste, eu tenho medo. O que que é essa irritação? É a primeira coisa que eu preciso pensar. Depois é no sentido assim, tá, me incomoda a ponto de eu não querer mais me relacionar com essa pessoa, porque nós somos adultos e a gente pode escolher com quem a gente se relaciona, né? E se me incomoda o que o outro tá fazendo, eu posso contar para ele. De muita intimidade, lembra? Que é ser claro e contar pro outro assim, o que eu sinto. Fulano, isso que você faz me deixa muito triste. Eu não gosto disso, me incomoda muito, me faz mal. E aí o outro é adulto, ele vai escolher o que fazer com isso, né? Mas, Tati, eu contei para o outro que me incomoda, que me faz mal, que eu não gosto, por isso, por isso, por isso, porque eu penso desse jeito, porque eu acredito desse jeito.
Mas tem que ser honesto, tem que falar mesmo o que a gente pensa. E mesmo assim o outro continua fazendo. O que eu faço? Eu escolho. Eu escolho se eu quero estar perto, eu escolho se me incomoda tanto que eu quero ir embora ou não, mas eu posso escolher porque a gente é adulto, né? Mas o importante aqui, diante do tema que a gente está trabalhando, é contar abertamente para o outro. Tudo aquilo que eu penso sobre isso que me incomoda. Ter uma conversa mesmo. Gente, essa conversa não pode ser na hora da briga. Não pode ser na hora do trem ali pegando fogo. Tem que ser no momento normal de conversa, de troca, sabe? A gente tá jantando aqui e fala, nossa, quero te contar uma coisa, posso? Ah, pode, então, quero te contar disso e disso que me incomoda, eu tenho pensado nisso, me faz pensar nisso, me faz sentir isso. Então, eu conto o que está aqui dentro de mim em relação ao assunto. E aí, não pode ser uma coisa de querer mudar o outro também, sabe? Ó, eu tô te contando que eu fico triste, a partir de hoje você não vai fazer. Não. E lembra que é uma troca? E aí eu também vou ouvir o outro, eu também vou entender o lado do outro, e aí junto a gente vai equilibrar e entender o que a gente vai fazer com isso, né? E isso é uma verdadeira intimidade. Que lindo, né? De muito respeito, de uma relação adulto a adulto, nós estamos falando aqui, hein? E aí, é, diante das perguntas, né, do que eu fui pensando aqui, tem três palavrinhas que a gente aprende da constelação familiar para dar certo os relacionamentos. E eu fiquei pensando que sabe que isso é a verdadeira intimidade? Que é assim, ó. Sim, por favor e obrigado. Com parceiros, com relacionamento adultos, a primeira palavrinha é sim. Sim, eu te aceito do jeito que você é, sem querer te mudar em nada. Posso te contar o que me incomoda. A gente pode ter uma conversa, mas não quero te mudar. Eu sou feliz só porque você existe e porque eu me relaciono com você. Por favor, me aceite como eu sou, porque tem motivos, porque eu sou assim. E obrigada, eu recebo o que você traz para mim nesse relacionamento. De receber de verdade, de compartilhar com o outro, de viver com o outro, né? Essa história, o que que o outro traz ali. Fiquei lembrando dessas três palavrinhas, que é muito bonito e é intenso de se viver isso, né? Ó, é isso que eu tinha aqui. Vou ler agora os comentários e perguntas de vocês. Falei demais. Vou puxar lá em cima para eu ler aqui. Quem tiver alguma pergunta aí pode colocar para a gente conversar agora um pouquinho. Oi, para um tanto de gente, sumido. Quanto tempo eu não vejo essas pessoas aqui da live? Tem cliente que eu ainda vou ver essa semana. Boa noite para todo mundo. Ó, como eu estou consciente? Estar consciente é um exercício diário. É estar no momento presente, no aqui e agora. Um exercício para me trazer para o momento presente é assim. A respiração me traz para o momento presente, os sentidos. Eu olhar para onde que eu estou, ver cores, ouvir os barulhos. Isso me traz para o momento presente. Porque no momento presente, a emoção tem que ser condizente com o que está ali, né? Eu não estou reagindo ao que está acontecendo aqui de acordo com coisas que já aconteceu comigo ou que eu aprendi que eu tenho que reagir assim. Eu estou aqui no que a gente chama de adulto integrado, muito consciente nesse exato momento, respondendo ao outro de acordo com esse momento, né? Então é um exercício diário de estar aqui e não estar aqui, ó. Não estar dentro da minha cabeça. Não estar dentro das histórias que rondam a minha cabeça. É estar exatamente nesse momento aqui, no dia de hoje, com quantos anos eu tenho, com o que tem na realidade de verdade. Te respondi? Me conta aí. Vai me perguntando que talvez eu com outras palavras. Autoconhecimento é tudo. Realmente, quando a gente tem autoconhecimento, a gente tem controle das emoções. Eu sei o que eu preciso e aí eu consigo comunicar claramente para o outro, né? Às vezes eu não tenho consciência do que eu quero e aí não consigo nem verbalizar o que eu quero. E aí fica muito difícil viver uma relação de intimidade, né? Estou me lembrando de uma cliente aqui que a gente brinca, assim, que foi difícil ela assumir que ela queria um relacionamento de verdade. E aí ficava vivenciando um tanto de jogo com os homens, né? Porque aí ficava aquele joguinho de quero, não quero, né? E não sabia claramente. Agora ela sabe contar, ó, eu quero isso. Exatamente isso que eu quero.
Cris, aqui pra mim não tava falhando, tava ok. A Isabela colocou assim, fica uma coisa automática, sem que a gente tome consciência, né? Na maioria das vezes, as conversas ficam assim, né? No passatempo, no automático, né? Sem entrar mesmo naquilo que eu tô sentindo, de contar quem eu sou de verdade, o que eu penso sobre, né? Na prática, como é que coloca intimidade no dia a dia? Primeira coisa, estar consciente disso, de eu quero viver relacionamentos de intimidade. E tentar colocar essa coisa de expressão autêntica, de ser quem eu sou, de colocar aquilo que eu penso realmente, contar para o outro que está relacionando ali o que eu quero, o que eu penso do assunto, o que eu sinto quando algo acontece. É trazer bem na questão da troca, do diálogo, da expressão de. Não só na fala, sabe? Porque eu posso expressar tudo isso no toque, no abraço, no beijo, naquilo que me dá vontade de fazer. Né? Então, é estar consciente e decidido e vivenciar isso diariamente. Tendo ali essa intenção de ser intenso, de ser verdadeira a troca, de ser muito claro um com o outro, em todos os sentidos. O que mais? Um monte de carinha aqui. Um povo que eu não vejo há um tempão. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre intimidade. Conversar um pouquinho. Quem não tem mais pergunta aí, não? Quem tá aí ao vivo e tem pergunta, pode mandar que eu vou responder. Eu espero que esse conteúdo ajude vocês que estiveram aqui ao vivo a pensar um pouco sobre intimidade, a buscar alguma ideia, né? Insights. Eu costumo dizer que a gente precisa de um único insight para mudar, para entender e para buscar relacionamentos mais saudáveis, sabe? Então, eu espero que tenham contribuído um pouco com vocês, em termos de conteúdo, de psicoeducação, e de me colocar sempre à disposição mesmo aqui nesse canal, da gente ter essa troca e essa conversa sempre. Ó, a Letícia deixou uma pergunta aqui, ó. Como ter intimidade em amizades? Como saber se o outro está disposto para não ter apenas os relacionamentos amorosos como fonte de carícia? Ô, Letícia, quando uma pessoa só tá disposta a ter um relacionamento amoroso como carícia, eu já acho que tem um problema. Já tem um trem que precisa ser curado, cuidado, olhado ali. Porque ninguém consegue ser totalmente completo ou receber tudo que precisa só de relacionamento amoroso. É impossível. Fica muito pro outro, sabe? A gente precisa de outras fontes de carícia. E se tem uma pessoa que só quer receber fonte de carícia, ele só quer receber relação de intimidade com uma única pessoa, tem um trem errado, sabe? Eu diria que precisa ficar com o pé atrás. Eu diria que isso é mais simbiose do que relação de intimidade. O que é simbiose? O outro quer tornar com o outro um só. Não acredito ser saudável de jeito nenhum, porque nenhum ser humano consegue suprir toda a necessidade do outro. Vamos supor que eu tenho um namorado e esse namorado quer só eu como fonte de carícias. Ele deve ter um monte de coisa que eu não vou ter. E aí, uma amiga, um jeito de falar de uma amiga, da mãe, do pai. Então, a gente precisa de outras fontes de carícia, sabe? Então, eu não acredito em uma única fonte de carícia. Eu acho meio patológico, tá? Tem alguma coisa errada com essa pessoa e ela precisa ser cuidada, ok? Eu diria que, inclusive, quando eu quero só uma pessoa, eu não quero intimidade, não. Eu quero jogo, tá? Jogo psicológico, isso. E como é que, então, a gente pode ter relacionamentos de intimidade com amizade? Do mesmo jeito. Criando uma relação de troca recíproca, de contar para o outro o que eu sinto, de ouvir, de ser direto, de contar como é que é aquilo para mim, de ser muito verdadeiro e honesto, de ser autêntico, né? De entender como eu funciono e ser aquela pessoa mesmo com esse amigo, tá? Olha aqui, o que diferencia um relacionamento de amizade com um relacionamento amoroso, gente, a sexualidade. Então, eu posso ter relacionamento de amizade, de intimidade com um monte de gente e não fazer sexo, né? Até porque culturalmente a gente acaba fazendo sexo com um relacionamento, né? Com uma pessoa. Então, pensando na crença de cada um, na minha viu, gente?
Então, assim, de uma forma, quem está saudável, realmente está buscando intimidade, vai buscar várias fontes, tá? Várias fontes, até porque a gente não vai viver isolado em uma troca só. Impossível. Que mais? Contribuiu muito, adorei, que bom. Fico muito feliz com esse feedback. E, gente, quero saber dos feedbacks de vocês nas postagens. Comentem, conta o que você está achando, para que eu saiba o que trazer de conteúdo para vocês. Então, quero ver vocês que estão aqui sempre comigo, comentando lá nos conteúdos que eu vou colocando aqui durante a semana, tá? Parabéns, Tati. Muito importante esses momentos. A maturidade para entender o que é intimidade e nem todas as pessoas estão preparadas. Obrigado por partilhar seu conhecimento. Olha, eu acho que nenhum de nós estamos preparados. Todos nós precisamos nos preparar. Entender o tempo do outro e até ajudar a gente. A gente muda nos relacionamentos. Se eu já parei para pensar, já estou cuidando de mim para viver uma intimidade, eu posso ajudar todo mundo que está em volta de mim a viver isso. Porque as pessoas desacostumaram. E se eu começo a ser íntima com aquela pessoa que está do meu lado, ele vai começar a me olhar e falar, uai, como vai começar a preencher, ela também vai começar a aprender. Então eu posso ser modelo, eu posso buscar isso e trazer isso para todo mundo que está em volta de mim, né? Então existe mesmo, eu diria que todos nós não estamos preparados e todos nós somos responsáveis por nos preparar para que o mundo tenha relacionamentos mais saudáveis. Eu tenho que me preparar diariamente também, vocês, todo mundo. Oi. Tati, relacionamento saudável é o preditor número 1 para a felicidade e bem-estar. Nossa, que legal. A Isabela é uma das psicólogas aqui da clínica e ela trabalha com a psicologia positiva, tá com um trabalho sobre o perdão muito legal. Depois eu vou compartilhar aqui nos meus stories. Quem quiser seguir a Isabela, ela trabalha com essas questões da psicologia positiva, de felicidade e bem-estar. E tá trazendo algumas coisas sobre o perdão. Muito legal. Vou compartilhar com vocês no Stories, tá? Então, a Isabela colocou aqui que é o número 1 preditor para a felicidade e bem-estar. Eu acredito mesmo, porque é o que preenche de verdade, né? Então, e aí eu vou ser uma pessoa feliz. Acho que é isso, né? Valeu nossa conversa de hoje. É um tema muito legal. Vou voltar com as lives, gente. Pelo menos uma vez por mês nós vamos nos encontrar aqui, tá? Pra gente conversar sobre um tema legal. Conte aí qual o tema vocês querem para que a gente converse e que eu traga conteúdos para vocês. Lembrando que essa live vai estar no YouTube, 24 horas aqui no Instagram, e depois eu coloco ela lá no YouTube, tá? Então, se tem alguém que você acha que vai contribuir vendo essa live, convide aí o coleguinha para assistir aqui no Instagram, acompanhar e ser mais um seguidor, tá bom? Então, gente, bora começar a semana com relacionamentos muito íntimos, muito proveitosos, cheios de afeto. Eu desejo cada vez mais relacionamentos de muita intimidade para todos nós, tá? Em todos os lugares. Que o nosso relacionamento seja de muita intimidade. E com isso a gente possa crescer juntos sempre, tá bom? Bora começar então a semana. Beijo pra vocês. A gente vai se falando aí durante toda a nossa semana com os conteúdos, nos stories, tá bom? Um beijo, boa noite. E uma semana cheia de encontros afetuosos. Eu que agradeço, gratidão a todos vocês. Gratidão ao papai e mamãe de vocês, que se não fossem eles, ao meu pai e minha mãe, né? A gente não estaria aqui fazendo essa troca. Beijo. Vou encerrar aqui, galera. Até.